Rivais dignos podem nos ajudar a esclarecer por que fazemos algo. No início dos anos 1980, a revolução da computação estava a todo vapor. E para a Apple, uma das empresas que lideravam essa revolução, o verdadeiro valor do seu rival pouco tinha a ver com o aprimoramento de seus produtos. Era maior do que isso. Seu rival digno a ajudava a deixar mais clara sua causa e a mobilizar seu pessoal. A simples existência do rival lembrava a todos, dentro e fora da empresa, o que eles defendiam, o motivo pelo qual estavam no negócio em primeiro lugar. Abre aspas. Eles eram a marinha e nós éramos os piratas. Fecha aspas. Durante os anos 1970, a IBM detinha a maior fatia do mercado de mainframes, imensas máquinas que ocupavam salas inteiras e que proviam as empresas de um imenso poder de computação. Mas a IBM resistiu à ideia de desenvolver, entre aspas, microcomputadores próprios, como se costumava chamá-los, acreditando que eles não tinham poder computacional suficiente para as necessidades dos negócios. Os computadores pessoais, acreditava a IBM, não tinham lugar num escritório. Tudo mudou em 1981, ao ver que os pioneiros da computação pessoal, Commodore, Tandy e Apple, estavam se saindo na colocação de seus produtos na arena dos negócios. A IBM mudou de foco. Com recursos abundantes, a IBM pôde investir quantias exorbitantes para desenvolver seu computador pessoal. Pagou salários altíssimos para roubar de outras empresas, inclusive da Apple, alguns dos melhores e mais brilhantes engenheiros. E em apenas 12 meses, a IBM apresentou ao mundo o seu, entre aspas, PC. A Apple detinha a maior participação no mercado de computadores pessoais antes da entrada da IBM, o que significa que tinha muito a perder quando a IBM entrou nesse nicho. Enquanto um jogador de mente finita provavelmente teria entrado em pânico, um jogador de mentalidade infinita, como a Apple, fez exatamente o oposto. Em agosto de 1981, no mesmo mês em que o primeiro PC da IBM foi posto à venda, a Apple publicou um anúncio de página inteira no The Wall Street Journal com a chamada Bem-vinda, IBM. Sério. O restante do anúncio nos diz exatamente o que precisamos saber sobre como a Apple encarava esse novo jogador. Não como um concorrente, mas como um rival digno. Abre aspas. Bem-vinda ao mais empolgante e importante nicho do mercado desde que a revolução da computação começou, 35 anos atrás, dizia o anúncio da Apple. Colocar um poder de computação real nas mãos do indivíduo é aprimorar o modo como as pessoas trabalham, pensam, se comunicam e passam suas horas de lazer. Durante a próxima década, o crescimento do computador pessoal vai continuar em progressão geométrica. Estamos ansiosos por uma competição responsável no imenso esforço de disseminar essa tecnologia americana pelo mundo. E apreciamos a magnitude do seu comprometimento, porque o que estamos fazendo é aumentar o capital social ao incrementar a produtividade individual. A Apple assinou a carta com as palavras "Bem-vinda à missão". Fecha aspas. A Apple estava tentando levar adiante a causa justa e a IBM iria ajudá-la. A IBM aceitou o desafio e, devido ao seu domínio no mundo dos negócios, ela foi capaz de alavancar esse relacionamento para vender seus novos computadores pessoais para grandes companhias. Isso fez da Big Blue, como era chamada a IBM afetuosamente, a escolha segura e óbvia para qualquer gerente de compras responsáveis por comprar PCs para sua empresa. Abre aspas. Ninguém jamais foi demitido por comprar um IBM. Era comum dizer por aí.
Para fazer crescer ainda mais seu negócio, a IBM permitiu que outros fabricantes de computadores, entre aspas, clonassem ou usassem seu sistema operacional em seus produtos. A Apple se recusou a fazer isso. Se alguém quisesse o sistema operacional da Apple, teria que comprar um Apple. Sem poder clonar o OS da Apple e por ser muito dispendioso desenvolver outro sistema operacional para o grande mercado, a maioria dos fabricantes de computadores adquiria a licença do sistema operacional da IBM para produzir produtos compatíveis com ele. Com isso, o PC se tornou o padrão da indústria no mundo dos negócios e mais além. A IBM ajudou a Apple a tornar o computador pessoal uma necessidade em cada mesa de escritório e em cada lar. Mas a IBM fez muito mais do que isso para a Apple. A Apple usou a IBM como um chamariz para ajudar a contar de um modo mais claro e convincente a história daquilo que elas defendiam. Causas existem em nossas mentes, mas empresas e produtos são reais. E para uma pessoa ou uma empresa com uma noção clara de sua causa, o próprio indivíduo ou a própria organização pode se tornar um símbolo tangível de sua visão intangível. Para nós, é mais fácil seguir uma empresa ou um líder real do que uma ideia abstrata. E é mais fácil compor uma narrativa convincente de nossa causa justa quando podemos apontar para uma representação tangível das alternativas. Abre aspas. Eles eram a marinha, previsível, vendida a corporações. É como John Couch, um dos primeiros funcionários da Apple, descreveu a IBM. Queríamos ser os piratas que dão aos indivíduos o poder de ser criativos. Fecha aspas. Como republicanos e democratas, como a União Soviética e os Estados Unidos, a IBM e a Apple eram símbolos de ideologias alternativas em busca de seguidores. A IBM representava negócios, estabilidade e consistência. A Apple defendia a individualidade, a criatividade e o ato de pensar diferente. Ao apresentar esses contrastes ao público, a Apple passou a ser líder na revolução da computação pessoal, a líder de revolucionários com mentalidade parecida. Com base em métricas padrão do mercado para avaliar a qualidade de um computador, preço, velocidade e memória, por exemplo, PCs e Apple são basicamente equivalentes. Na verdade, os clones IBM eram frequentemente um pouco mais baratos. Enquanto concorrentes quase sempre comparam características e benefícios de seus produtos, a Apple optou por enfrentar a IBM num nível mais alto. Concorrentes competem por clientes, rivais buscam seguidores. Para os seguidores da Apple, a IBM era um passado e a Apple era o futuro. E para os devotos da IBM, a Apple era um brinquedo para tipos criativos e a IBM era para pessoas sérias que fazem um trabalho sério. Isso era maior do que seus produtos e suas características. Era um verdadeiro jogo de religiões. O modo como a Apple reagiu à entrada da IBM no mercado de PCs foi o oposto do que normalmente acontece. Quando uma nova companhia se junta a uma indústria com força total, isso frequentemente assusta os atuais jogadores. Eles perdem de vista sua visão e começam a competir com um novo jogador, com base em comparações de produto e em outros critérios arbitrários. O que significa que, se não estavam com mentalidade finita antes, a opção de encarar o novo participante como um concorrente e não como um rival digno vai arrastá-los em pouco tempo para o atoleiro da mentalidade finita. Foi exatamente o que aconteceu com a fabricante canadense de celular BlackBerry. Mais de 25 anos depois de a IBM invadir o mercado da Apple, a Apple fez a mesma coisa com a BlackBerry. Com a diferença que
Se a Apple optou por considerar a IBM um rival digno que poderia ajudá-la a deixar mais claro para que os produtos delas serviam, a BlackBerry optou por considerar a Apple uma concorrente a ser derrotada e pagou caro por essa decisão de mentalidade finita. Antes do iPhone, o BlackBerry era o segundo maior sistema operacional de telefones do mundo. Seus produtos de alto desempenho, de longa duração e muito confiáveis fizeram dele uma opção obrigatória no governo e em muitas empresas. Eram os líderes do mercado naquele segmento. Mesmo depois que a Apple introduziu o iPhone em 2007, o momentum da BlackBerry continuou, para levá-la ao recorde de 20% de participação na venda de celulares em 2009. No entanto, à medida que os iPhones iam ficando cada vez mais populares, a BlackBerry entrou em pânico. Seus líderes poderiam ter optado por mostrar a diferença entre sua filosofia e a da Apple, como a Apple tinha feito com a IBM décadas antes. Poderiam ter usado a Apple como um termo de comparação para destacar sua própria visão de mundo, que orbitava em torno da necessidade que os negócios e o governo tinham de segurança e confiabilidade. Mas não o fizeram. Em vez disso, a BlackBerry reagiu ao aumento da popularidade do iPhone tentando copiá-lo. Primeiro começou oferecendo aplicativos e jogos para os aparelhos já existentes, o que tornou o desempenho de seus produtos drasticamente mais lento. Depois, abandonou seus icônicos teclados QWERTY completos e introduziram opções com tela touchscreen. Nunca funcionaram tão bem quanto os iPhones e eram muito menos duráveis do que outros modelos. O triste é que isso é comum. Lembre-se, rupturas normalmente são sintomas de mentalidade finita. Líderes que jogam com mentalidade finita, com frequência, perdem a oportunidade de usar um evento disruptivo em seu setor para deixar claro qual é a sua causa. Em vez disso, eles dobram a aposta no jogo finito e simplesmente começam a copiar os outros que os outros jogadores estão fazendo, com a esperança de que funcione para eles também. E no caso da BlackBerry, não funcionou. Eles abandonaram a oportunidade de serem líderes de uma causa e optaram por ser seguidores de um produto. Obcecados pela tentativa de vencer a Apple, na verdade, perderam de vista a própria visão. Esqueceram o motivo pelo qual tinham entrado no negócio. Em pouco tempo, a BlackBerry entrou num íngreme e constante declínio. Em 2013, a empresa tinha menos de 1% da participação no mercado, uma queda de quase 99% em apenas 4 anos. Hoje, a BlackBerry é um jogador insignificante no mercado que antes dominava e não é rival digno de ninguém. A IBM serviu como rival digno da Apple durante muitos anos. Posteriormente, quando computadores se tornaram onipresentes e o mercado mudou, a IBM abandonou o PC. A perda de sua rival não significa, no entanto, que a Apple venceu. Ela encontrou rapidamente um novo símbolo de mentalidade corporativa segura e estável na Microsoft. Eu sou um Mac e eu sou um PC. Entre aspas. Para quem se lembra disso. Como aconteceu com a IBM, quando a própria causa da Microsoft ficou confusa, ela não representou mais uma diferença ideológica clara em relação à Apple, como fora uma vez. Então, qual é o rival digno da Apple agora? Talvez os novos rivais dignos da Apple sejam Google e Facebook. O Google e o Facebook representam agora o grande irmão da internet. Sempre nos observando, rastreando cada movimento para poder vender nossos dados a empresas que querem direcionar seus anúncios a nós, o que ajudou o Google e o Facebook a ganhar mais dinheiro.
Esse se tornou o, entre aspas, padrão da indústria. A Apple ainda parece estar lutando pelos direitos dos indivíduos e desafiando o status quo. A companhia tornou-se uma verdadeira defensora da privacidade na internet. Diferentemente de seus rivais, a Apple decidiu não vender, como meio de obter receita, os dados que coleta. Também se posicionou contra o governo e negou-lhe acesso ao texto de mensagens privadas. Mesmo tendo mudado o mundo à sua volta, durante 40 anos, a Apple achou rivais dignos que a ajudassem a se manter focada na mesma causa pela qual a empresa havia sido fundada.